Como sempre, a necessidade econômica, né? Nessa vez eu era mãe solteira com 2 filhos de 9 e 10 anos que trouxe comigo. Nós tínhamos uma dívida para pagar e eu recebi uma oferta de trabalhar e ganhar melhor aqui. Infelizmente teve que acabar como parte de trata e tráfico de pessoas, finalizando num trabalho escravo junto com meus filhos. O tráfico de pessoas e o contrabando de imigrante são dois crimes muito lucrativos, né? A missão do CEDIC é de estar próximo dos migrantes e refugiados, né? É ser uma instituição não só de acolhimento, no sentido de vocês podem chegar até aqui se vocês precisarem de regularização migratória, mas o CEDIC também está lá fora, né? Está nos espaços de decisão, de tomada de decisão, principalmente político, né? O que está sendo decidido, o que vai impactar diretamente na vida dos migrantes e refugiados. A gente trabalha com diversos fluxos migratórios conforme as coisas vão acontecendo no mundo. Então, atualmente a gente tem um fluxo muito grande de pessoas do Afeganistão, tivemos pessoas da Ucrânia, tivemos pessoas do Haiti. A cidade de São Paulo atende muitos latino-americanos, principalmente população Bolívia, Venezuela, Peru, Argentina, e cada um deles tem uma vulnerabilidade específica, né? Então a gente precisa se moldar conforme a gente vai atendendo esses públicos. Nós tínhamos uma luta de bastante tempo, o CEDIC, com as demais organizações que trabalham com a política migratória e com atendimento aos migrantes aqui na cidade de São Paulo, de transformar muitas daquelas ações que eram realizada pelas ONGs em política pública. Inclusive, eu tive o privilégio de ser convidado pelo prefeito na época para implementar essa política migratória da Prefeitura de São Paulo, né? E a gente construiu muito baseada na experiência do CEDIC, né? Então, levar para dentro do poder público um atendimento qualificado, mas que coloca o migrante como sujeito de direitos, né? E não como um objeto da destinação da política migratória, mas aquele sujeito que realmente vai conseguir construir as suas organizações, construir a sua vida na cidade de uma maneira muito fraterna, muito aberta, né? Sem traumas. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem quando se trata da inclusão dos imigrantes. Eu, quando concluí os 4 anos à frente da Coordenação Geral de Política Migratória, eu encaminhei ali pelo menos 3 projetos que foram projetos transformadores, e isso mexeu com o modelo, sobretudo, de exploração dos trabalhadores imigrantes. E aí eu arrumei bastante inimigos, né? Assim, a tal ponto de eu ter que ir embora do Brasil, né? Talvez um dos que mais provocou a ira de quem explora os imigrantes foi a bancarização, né? Quando eu estive na coordenação, poucos dias após eu ter assumido o cargo de coordenador geral, aconteceu o assassinato do menino Brian, que era um menino boliviano de 2, 3 anos, e como resposta nós temos um acordo com os bancos públicos para que os imigrantes abrissem conta bancária e não deixassem mais o dinheiro guardado embaixo do colchão, né? O que era uma mina de ouro para quem assaltava ali esses imigrantes, e também para aqueles que guardavam o dinheiro dos seus trabalhadores, né? E que depois não entregava, né? Refugiada, o Estado brasileiro ele não requer nenhum documento obrigatório, porque ele entende a necessidade da pessoa estar fugindo do país de origem. Então, o que a gente precisa mesmo é mais do relato da pessoa, entender as causas que a trouxeram para o Brasil, mesmo que ela não tenha nenhum documento de identidade, mesmo que não tenha um passaporte, um certidão de nascimento, a gente consegue fazer mesmo assim o protocolo de refúgio. O que a gente faz
Às vezes a pessoa não quer procurar ajuda policial porque tem medo. E a gente também acolhe essas pessoas porque, enfim, no fim, a decisão é dela. Eu acho que uma coisa muito rica do CEDIC é entender que o migrante, o refugiado, ele tem escolha. Ele é um agente de mudança, ele é um agente pensante da própria vida dele. Então, a gente não influencia que a pessoa faça qualquer coisa, a gente só orienta. Mas se ela quiser decidir que não vai procurar ajuda, a gente também tem que respeitar isso. A gente faz sempre uma triagem para entender o que a pessoa precisa, mas geralmente a pessoa ela não vai passar todos os detalhes ali pra gente porque tá num momento onde tem outras pessoas em volta. Então, todos os voluntários e voluntárias são treinados para identificarem qualquer atitude que possa ser entendida como a pessoa está numa situação de extrema vulnerabilidade e ela não quer falar. Seja uma marca no corpo, seja um comportamento, principalmente quando tem crianças envolvidas. Nesse momento elas acionam, né, a coordenação, no caso eu ou algum outro coordenador que esteja aqui no momento, e a gente vem para a sala de proteção somente com a pessoa para que a gente consiga fazer uma entrevista ali para entender se está tudo certo. É claro que isso não é tão efetivo porque em muitos momentos a pessoa ela não quer falar, mas a gente tem esse treinamento para, de uma forma não tão direta e também não tão agressiva, fazer com que ela consiga se sentir confortável. E aqui no CEDIC a gente preza muito por isso. Né, para que não sejam apenas números, mas sim pessoas com histórias, né, com uma vida, com uma cultura. Para caso seja identificada uma situação de tráfico de pessoas, a gente orientar da melhor maneira possível e tentar acolher de fato essa pessoa. Lá na Bolívia ninguém faz costura. Infelizmente aqui que aprendemos e também essa é uma opção mais fácil porque quem faz costura fala espanhol. Então eu cheguei a um lugar que comecei colocando cordões, como falei, a dona da oficina deixou no chão um monte de bermudas para nós colocar cordões junto com meus filhos. Aí era costura desde as 7 da manhã até as 11 da noite. E às vezes, como tinha só um banheiro, um acabava dormindo 2 da manhã, 2 da madrugada, 3 da madrugada. E acordar também 5 horas da manhã, porque a causa mesmo do banheiro, de ter asseio pessoal mesmo. Então, era bem cansativo, era sofrido. Para mim era muito mais doído a causa dos meus filhos, que eles eram ainda, para mim, crianças, né? 9, 10 anos, sim, eram rapazinhos, porém para mim eram tudo. Lá na Bolívia eu tentei dar o melhor, mesmo sendo mãe e pai para eles. E aqui eles acabaram sem estudar, acabaram sem brincar, em vez de brinquedos eles tinham que trabalhar, eram obrigados. Então era uma etapa muito doído mesmo, sofrido demais. Teve a oportunidade de sair daquele trabalho escravo porque eles faziam trabalho pirata. Porém, eles sempre falaram que a culpada era eu por trazer filhos, que eles não aceitavam. Mas eles mandavam embora, né? Falavam como que estamos sofrendo, que a polícia está entrando cada hora e a causa sua. Então você volta quando a luz piscar 2 vezes e quer dizer que está liberado. Então, nessas fugidas eu tentei procurar, porque chega uma hora em que esquece, né, da situação, porque nova cultura, nova língua, era tudo bem difícil para nós. Então chegou na hora de tanta mentira e ameaça da patroa, que quando fugíamos, nos escondíamos detrás de uma árvore com meus filhos, né? Tentando que a viatura não pegue, porque ela falava, se você fala com alguém ou a polícia pegar, vai tirar seus filhos e deixar um orfanato e você vai ser mandada embora, assim. Atualmente, o nosso maior problema é na parte de permanência das pessoas, né? Então, como eu falei, elas têm os direitos assegurados, mas não tem nenhuma política de permanência, né? Como que você promove a sua própria subsistência aqui? Você pode chegar no Brasil, você pode entrar, você pode se documentar até que facilmente, mas como que você se mantém? Não tem nada específico para a população migrante. O que tem são serviços públicos, enfim, que é para qualquer cidadão brasileiro, que também abrange a população migrante,
ainda que ela, né, tenha a questão da discriminação, a questão da falta de conhecimento dos próprios servidores públicos em relação aos seus direitos, mas não tem nada específico para que eles possam permanecer. Muitos direitos dos migrantes são negligenciados, e eu sinto que são negligenciados justamente porque eles não podem votar, né? E a partir do momento em que o migrante consegue esse direito ao voto, ele passa a ser uma pessoa importante para muitos políticos, infelizmente, né? Na verdade, já deveriam ser importantes a partir do momento que eles estão aqui no Brasil. Então, talvez o grande gargalo que nós temos hoje ainda no Brasil é que ainda nós não conseguimos passar dessa fase de políticas de controle migratório, de regularização migratória, para uma política verdadeiramente de integração. E talvez esse seja o desafio, mas eu acredito que o país entendeu isso, né? E hoje é o grande debate, e você percebe que a gente está buscando soluções, né? Apesar de você ter algumas iniciativas isoladas, como a Operação Acolhida, a Operação Horizonte aqui da própria Polícia Federal, todas essas políticas ainda estão muito vinculadas à regularização migratória e à empregabilidade, mas ainda não de uma forma organizada a garantir todos os direitos da população imigrante. Então, eu acredito que a grande solução será o dia que o Brasil tiver realmente publicada uma política migratória estabelecendo os princípios para todos os ministérios, né? Deixando muito claro o pacto federativo dentro da política migratória, qual é o papel dos estados, qual o papel dos municípios, né? E que a gente tem um plano nacional ao qual os municípios e estados possam se aderir. O Brasil, ele não é um país tão fácil de viver, né? A gente tem a questão de modo de vida, de subsistência, que ela não é tão fácil por questões econômicas, mas o que é mais importante de imigrantes que estão chegando aqui entenderem quais são seus direitos e deveres. Entenderem que existem leis específicas de proteção, entender que todos os órgãos públicos são obrigados a atenderem, assim como qualquer outro cidadão brasileiro, e também entender que tem instituições no Brasil inteiro que estão ali aptas, pessoas aptas também, coletivos, não somente ONGs, né, mas coletivos, associações, também não somente feitos por brasileiros, mas de pessoas migrantes. Eu acho que o Brasil é uma boa escolha, né? É claro que o imigrante ele não necessariamente escolhe um país pelas políticas migratórias que esse país tem, mas é pela estabilidade econômica. Hoje, o Brasil oferece um mundo de possibilidades, né? Então, a gente escuta depoimentos das pessoas que ficaram no Brasil e que não se arrependeram. O Brasil realmente tem possibilidade. Então, se for para deixar uma mensagem, né, para aqueles imigrantes que estão chegando no Brasil, é que sejam muito bem-vindos, que aqui tem lugar para todos. Todas as pessoas temos algum guerreiro, guerreira dentro, que às vezes não reconhecemos, não pensamos, porém está. Enquanto temos vida, tentar fazer sempre as coisas certas. Às vezes dinheiro não é tudo. Às vezes o dinheiro é um mal necessário, sim, porém pode prejudicar quando você se foca. Então, a maioria dos imigrantes que ficamos nas máquinas, nós não olhamos além das máquinas. Porque temos organizações como o CEDIC, entre outros, que dão essa oportunidade, essa chance de oferecer cursos profissionalizantes curtos, que pode ser, eu vi que muitas pessoas descobriram talentos. Qualquer trabalho é cansativo, mas quando você gosta, é mais leve.